Olá pessoal, tudo bem? Eu voltei! Andei sumida aqui no canal, tenho que confessar que estava muito corrido, mas estou de volta. Hoje eu quero compartilhar com vocês a entrevista que eu dei para a querida Karen Campana no quadro no canal dela que se chama Brasileiros pelo Mundo. Nessa entrevista eu contei um pouquinho da minha história e como eu me tornei nani aqui na Inglaterra, babá aqui na Inglaterra, e hoje eu queria compartilhar com vocês. O vídeo é um pouco longo, mas é bem legal, a gente conversou muito, eu consegui passar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história e hoje eu quero compartilhar com vocês. Desde já eu quero pedir um joinha se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, também corram lá no canal da Karen Campana e vai estar aqui embaixo, e se inscrevam no canal dela também, dê um apoio lá pra ela também, vai ser bem legal, tá bom? Vou fazer um outro vídeo também contando mais sobre a minha história, mas hoje é a entrevista que eu dei para a querida Karen Campana. Karen, muito obrigada pela oportunidade, espero que a gente consiga trabalhar juntas novamente. Um beijo, tchau! Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma live do Brasileiros pelo Mundo, hoje com a Fernani, isso mesmo, Fernani, porque a bicha é a Nani aqui em Londres. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela ao longo desses 15 anos, se eu não me engano, tá? Então, se você tem alguma dúvida, quer saber como é que funciona esse trabalho de babá aqui em Londres, mande suas perguntas aqui abaixo nos comentários, bem aqui abaixo vocês vão ver. E tem essa setinha, esse aviãozinho, gente, mandem aí pros seus amigos, divulguem, por favor, toda ajuda é bem-vinda. A Fernani está on. Deixa eu saudar a galera que chegou aqui. O Edu, até a Madi. Hello, Madi. Madi trabalha comigo, gente. Linda, maravilhosa. Deixa eu ver, quem está aqui? Viajando Troller. Ó, seguidor novo, seja bem-vindo. Eu vi você aqui. Ellen Saldanha, Gui Brito, que sempre tá nas lives. Muito legal isso. Obrigada, Gui. Soares, a Fer tá aqui. Carol. O Fernando, meu parceiro de universidade, está aí também. Saulinho, seja bem-vindo. Adriano, deixa eu ver quem mais. Adriano Valentim, Cris Nutricionista. Sejam bem-vindos. Sócrates, vou adicionar agora a Fernanda. Ah lá, o Fernando, ele quer treinar o inglês. Fernando, essa bicha que vai falar com a gente aqui, essa manja dos ingleses, ó. Vou chamar aqui Fer. Essa menina e já estou chamando de Fer, né? Aqui é na intimidade. Olá, Fer. Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Seja Tudo bem-vinda. jóia. Obrigada pela chance aqui. Imagina, ó, a galera tá entrando aí, um pessoal que já participa geralmente das lives, o André aí que acabou de chegar, todo esse pessoal que eu já falei antes tem acompanhado as lives, então fique bem à vontade, se sinta em casa. Tá pegando fogo. Faz parte. Olha lá, Cris Nutricionista falando, sou amiga do Carlos de Belo Horizonte que gravou o vídeo de sotaque. Ah, Cris! Eu abrindo parênteses aqui, gente, só desculpa, viu, Fernando? Tem problema. Eu fiz um vídeo, estou editando ainda, tá? A Cris participou mesmo de uma live aqui como participante, né? Conversando com a gente nos comentários. E ela é amiga do Carlos, que participou de uma live comigo, gravou sobre sotaques. É um vídeo que tá para sair no canal, tanto meu quanto do IAI, sobre variação linguística. Brasil todo, a gente que mora fora, que a gente sabe como que é rico a cultura brasileira, a começar pela língua, né? Então, fiquem de olho que deve estar saindo esse vídeo daqui a uns dias. A galera que está chegando aí, seja bem-vindo. Fer, se apresenta aí. Como eu disse a galera, eu não te conheço, mas só para introduzir o pessoal, gente, eu sou a tal de cara de pau, né? O marido dela estava no táxi, ele é um motorista, e eu vi
ele começou a falar, ele falou assim, você é brasileira, né? Porque sotaque de brasileiro, né, Fernando? É na testa, né? É escrito assim, né? Tá escrito Não, brasileiro. e o seu marido, ele é sério, tímido, assim, fechado, e eu já falo bastante. Ele falou, meu, a minha mulher fala que nem você, assim. Eu falo muito. Eu não sei se ele quis dizer que isso era bom ou que era ruim, tá? É Mas melhor não entrar nesse mérito, né? vamos pular. Pula, pula, pula. Mas seja bem-vinda, se apresenta aí pra galera e quem sabe onde a gente se conhece pessoalmente, porque Com não um café, né? certeza, vamos marcar, não, com certeza. É um Estamos no mesmo lugar. chazinho, exato. Mas é incrível, né? Porque a gente tá no mesmo lugar, mas a gente passa, às vezes, até um ano sem ver os amigos, né? Sim, É bem a vida é um complicado. pouco louca aqui, né? É muito, né? Na realidade, é muito. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou formada em pedagogia. Eu me formei aqui em Londres, mas pela Universidade Online, né, do Uhum, Brasil. E eu trabalho de Nani há mais ou menos tem 13 para 14 anos já. uhum. Eu sou do Paraná, minha terrinha. Sou Minha do, terrinha. eu sou do norte, tá? Eu sou do norte do Paraná, da cidade de Faxinal. Tenho muito orgulho disso. Amo minha cidade, amo meu Brasil, minha terra e nunca vou deixar de ser brasileira. É isso. Tenho 33 anos. Aham. Jovem, adoro. Só que não! E é isso. Estamos aí na luta, né? O Cris, essa da. Ô, Cris, eu li Cris aqui. Fernando, desculpa, é que a Cris tá aqui, Não tem escreveu, eu li o problema. comentário dela chamando a gente de fofa, eu já fiquei emocionada. Aham. Fer, você ainda, essa é outra coincidência que eu falei pro seu marido, você é de Faxinal, eu sou de Cambé, Isso. Paraná. Então, nós estamos ali coladinhas, né? Quem não Para você sabe, ver como o mundo aproxima, não é verdade? Eu falo que tudo tem uma ligação, nada acontece na vida da gente por acaso. exatamente, Cambé, quem não sabe, Cambé de Faxinal dá o quê? Uns 80 quilômetros? Acho que Mais ou nem. menos, nem Eu, isso, é é bem pertinho, perto, eu 40 conheci minutos. já Luar de Agosto, já fui acampar em Luar de Agosto. Vamos para nossa cidade, gente. As melhores cachoeiras estão lá, tá? Ai, gente, nem fala em cachoeira que eu já lembro do Turistão Paraná da minha amiga Keila, você não segue também, viu? Já fica a dica. Ah, vou Ela já procurar. falou de Faxinal também e ela fala de outras cachoeiras do Paraná, sigam lá, gente. A gente tem o Instagram, @porfaxinal, que lá tem todas as dicas, é incrível. Ah, Dá uma olhada lá que vale a pena. Tá que crescendo muito e turismo legal! é incrível lá, assim. Quer relaxar, vai pra lá, é legal. E aquela coisa, né? O turismo agora, acho que do mundo inteiro, assim que tudo isso passar, né? Que eu acho que todos os lugares estão passando. Aqui a gente sabe que Inglaterra, não que todo mundo sarou, né? Vacina Uhum. não tem, mas o pessoal tá mais, né, agindo na naturalidade, os casos abaixaram, tal. Então, é possível ter uma vida um pouco mais normal, digamos assim, né? Mas eu acredito que tudo isso está acontecendo também, está fazendo a gente dar valor ao que tem perto da gente, né? Não somente ir para fora. A gente tem tantas Sim. coisas ao nosso redor que às vezes a gente pula. Às vezes aqui eu converso, né, com os meus patrões ou com outras pessoas. Ah, onde você mora? Ah, eu sou de Uhum. tal lugar. Daí o lugar mais próximo para a gente conseguir fazer eles entenderem, porque o Brasil é imenso. Sim. É falar, eu tô a 4 horas de Foz do Iguaçu, mais ou menos, Uhum. né? Aí eu falei, mas eu nunca fui lá. Então, e aqui a gente vai para todo lugar. Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo faz a gente poder valorizar um pouquinho o que está mais próximo da gente, né? Boa Foi. e excelente chamada, Fernando. Eu É, falo isso pra galera, assim, às vezes o pessoal comenta alguma coisa de turismo. Eu falo, gente, o Brasil é maravilhoso. Eu sei que é caro, às vezes, a gente viajar dentro do Brasil, né? isso é. Mas quando a gente fala assim, dentro do mesmo estado, é possível, às vezes a gente não acaba, assim, não aproveita, né? O que tem a nossa região. O Paraná mesmo, que nem se falou, é riquíssimo em cachoeiras, né? O pessoal que tá entrando aí, que deve ter gente do Brasil todo aqui, Uhum, cada lugar a gente sabe que o Brasil tem a sua riqueza, né? E a gente vê que às vezes a gente não consegue aproveitar isso. é Boa verdade. chamada. É, Mas vamos lá. O que vamos. você faz aqui em Londres? Há quanto tempo você está aqui mesmo que você falou? 14 anos em Londres. A Uhum. gente fez 15 anos de casado a semana passada. Ah, eu vi. E a gente literalmente casou num dia e viajou no outro, né? Foi assim, sob pressão. Meu pai falou, quer ir embora, tem que casar. Então foi mais ou menos isso. Livre e 15 anos, espontânea vontade, gente. livre, espontânea pressão.
E daí a gente veio para França, Aham. porque na época a gente não tinha documentação. Meu marido já tinha Uhum. morado aqui 3 anos, voltou para o Brasil, a gente se conheceu, ele não se acostumou lá e a gente decidiu voltar. Quando a gente Hum. voltou foi em 2005 e foi uma época que a Inglaterra estava deportando muitos brasileiros. Então os brasileiros chegavam aqui no aeroporto e puf, de volta. E o Uhum. brasileiro tinha aquele macetinho, né, de buscar 2 países e assim você Aham. não retornava direto ao Brasil. E a gente nem tentou vir para cá, porque a gente já tinha vários amigos morando em Paris e a gente Uhum. veio para Paris. A gente ficou lá 7 meses e o meu Hum. marido não se acostumou. Ele, não, eu quero ir para Londres, eu quero ir para Londres, eu quero ir. A gente veio. E aí estamos, era para ficar 5 anos e já fizeram 15, que a gente saiu do Brasil. Mas em Passa um pouquinho, né? Londres é 14 anos já, 14 anos. Nossa, então você morou um tempinho em Paris, Sete meses. não curtiram tanto. Então, eu trabalhava com portugueses, eu trabalhei num Uhum. café português em Paris. Uhum. O meu marido não gostou, nem um pouco. Uhum. Ele não teve uma boa experiência lá. Eu gosto da cidade, voltei já, mas aqui é diferente. E eu acredito também que agora é mais anos aqui, né? Mas eu lembro que Sim. quando eu cheguei em Paris, a primeira frase foi: eu não sei falar francês. Você aprende assim, né? A pessoa olha pra você, às vezes ela fala bom dia, você já, eu não sei falar. É a frase lei, né? Que a gente chega no lugar, a gente tem que saber a Sempre. frase de falar. Eu não sei falar a língua X. E Mas é é um... uma barreira, né, que a gente já cria de cara, então. Mas Nem foi uma. tenta, né? A gente Não, nem tenta. A nem gente já tenta. deixa eu já avisar que eu não sei falar, porque qualquer coisa você não pergunta nada. Parece que a gente Não foge, mexe né? comigo, não olha pra mim. Mas é Essa, tudo assim. é legal você falar isso, porque para quem, seja via turismo, seja por questão de trabalho mesmo, quem pensa em vir tanto para a Europa como qualquer outro lugar do mundo, gente, língua. Aqui, por exemplo, a Fernanda pode me desmentir se eu estiver errado. Uhum. Nós estamos num país, na Inglaterra, língua inglesa, a língua que tem a fama de ser a língua mundial, né? Aí a É, gente vê que aqui a galera fala malemar, é só o inglês mesmo, quando sabe um pouquinho de espanhol. é. Eu não sei se é porque a língua deles é inglês, eles têm outras disciplinas dentro das escolas, mas a gente vê que não é fluente. Então, todos nós, seres humanos, têm dificuldade quando vai aprender uma outra língua. Então, se arriscar mesmo, né, Fernanda? Exatamente, é. E encarar, né? Porque a maioria dos brasileiros que saem do Brasil chegam aqui, na sua maioria já começam a trabalhar, às Uhum. vezes sem mal saber falar bom dia, independente do país que eles estão. É Sim. Alemanha, França. Eu nunca tinha escutado uma palavra em francês quando eu vim para a França. Lembra alguma coisa ainda? Eu consigo entender muita coisa. Até tem uma Aham. história muito engraçada que eu trabalhei para uma família e fui de férias com eles para a França e eles não Aham. falavam francês. E quando a gente chegou na casa, tinha a housekeeper, né? Para quem não sabe, é a pessoa que toma conta da casa. Aham. E ela só falava francês, e daí ela falava que era para a gente dar 2 horas para eles, que eles ainda não tinham terminado de fazer a limpeza para a gente poder entrar. E daí ela Uhum. falava para mim em francês, eu traduzia para eles em inglês, mas eu não conseguia responder ela. Mas é que são palavras semelhantes, né? Tipo, não semelhantes, mas a base de ser língua latina acho que facilita um pouco, Sim, né? aham, exatamente, exatamente. Mas foi muito engraçado, porque daí eles falavam, não, fala para ela que a gente só quer usar o banheiro. Pipi, xixi, como fala isso? Não, eu É, imagino. a Eu gente tem as imagino. histórias, né? E é engraçado que brasileiro a gente se vira, né? Modéstia à parte. Se vira. Lógico, não é aquela coisa. Ninguém, não tô falando, gente, você vai chegar aqui e vai falar. Isso aí é mentira também, tá? Exatamente. Mas a gente é o tal do cara de pau, né? Não todos, mas a maioria dos brasileiros são mais cara de pau se a gente for comparar com outras nacionalidades, pelo menos as que eu tive contato, viu, gente? A gente vê que a gente já enfrenta tanta dificuldade, né, no Brasil, seja com educação, seja, né, nas famílias, enfim, as dificuldades em questão de trabalho. Acho que chega numa outra realidade e fala assim, tá bom, vamos lá. E um sorriso ajuda muito, né? Eu acho que muda muito. E brasileiro é um povo muito alegre, na sua maioria, Sim. né?
Então, eu acredito que isso abre muitas portas. O brasileiro é muito querido, é lógico que tem as suas exceções, Sim. tem as suas histórias e tudo, mas o brasileiro é um povo querido, as pessoas recebem a gente bem, eu acho que isso é importante. Brasil não é só carnaval, né? Sim, apesar de, acho que quase sempre eles fazem essa relação, né, Fer? Assim, Futebol, tipo, chegar e perguntar, você é brasileira? E o carnaval? Ou e o é, futebol? Eu gosto de futebol exato. hoje mesmo ainda, né? Porque, como eu te disse, meu marido foi um dos motoristas, né? Mas eu tô vindo de táxi esses dias por conta da pandemia e tal, né? Aí eu sempre pego um motorista lá e eu falo, vou começar a conversar, ainda mais pra treinar o inglês. É, E eles perguntam futebol, Neymar, as coisas assim meio que automática. é as relações que eles têm mesmo com o Brasil. Mas isso é legal também, não tem nada de errado nisso, até porque carnaval faz parte da cultura brasileira, assim como futebol também é algo forte no mundo, então tem que ser motivo de orgulho mesmo e de história do país, né? Com certeza, com certeza. Mas, Fer, conta pra gente assim, você veio há um tempo atrás, eu estou aqui há 2 anos e pouco, né? Então eu Uhum. posso contar a minha relação com Londres. Agora você, ao longo desses anos, você notou assim grandes diferenças? Questão de você falar assim, meu, nossa, como Londres mudou nesses 15 anos, enfim. Eu acho que mudou bastante coisa. Quando a gente Uhum, chegou aqui, eu acho que a gente se sentiu um pouco mais seguro. Eu uhum, acredito que isso é mundial, não é só aqui. Todos os uhum, países têm seus problemas, mas antigamente você podia andar totalmente tranquilo com o telefone na mão ou alguma coisa assim. Era muito raro acontecer alguma coisa, na minha uhum. experiência. Sim, Mas hoje já não é, né, aquele. Pelo menos eu não me sinto totalmente entendi. segura mais. Já me sentia e não me sinto. E questão de valores também, né? Eu acho que as coisas subiram muito, muito, muito. As pessoas têm muito a mentalidade de que a gente ganha rios de dinheiro aqui, que dinheiro é só ir ali na árvore chacoalhar que ela Mas não cai. é? Não, não é. Então, né? Não é tão simples assim. As coisas são Aham, muito caras, né? sim. Alimentação mesmo, às vezes a gente brinca que quando a gente chegou aqui, uma latinha de milho no mercado era 15 centavos. Então, hoje tá o quê? Eu acho que 50, 60 mais barata. Então, dá para você ter uma A ideia, né? mais barata mesmo, Exato, né? a marquinha branca que a gente fala, né? Aham. Então, Entendi. eu acredito que seja isso, sim. E se você vê por transporte, né, o valor do transporte é muito caro. Então, eu acredito que valores aumentou muito as coisas e Uhum, questão de segurança, lógico que ainda é seguro, vários lugares é seguro, mas não é a segurança que eu tinha em 2006, 2007. entendi. É. Tá. Agora em questão de experiência profissional, assim, mais ou menos como que surgiu até você chegar a ser Nani, né? Que essa Uhum. é a sua bandeira, assim, até o seu perfil do Instagram, a gente vê que você tem muito carinho pelo que você Eu faz. tenho muita paixão pelo meu trabalho e muito orgulho, isso é É, verdade. então eu quero que você fale desse seu trabalho, mas antes disso, Uhum. me conte assim mais ou menos o que te levou isso. Você já veio com essa ideia de ser Nani aqui? Foi algo que surgiu? Foi uma situação, vou lá cobrir alguém? Enfim, como que foi? Não, não, não. Eu cheguei aqui. Bom, eu tive minha experiência na França, como eu falei, a gente veio Uhum, para cá. E na época que a gente chegou, era muito comum brasileiras trabalharem em hotel, né? Como uhum, camareira. Então, hum, era essa experiência que meu marido tinha, de algumas amigas que ele já tinha morado aqui antes e conhecia, e uhum, alguns conhecidos, alguns contatos que a gente tinha. Então, eu consegui o trabalho num hotel, eu trabalhei num hotel um tempo, e depois eu comecei a trabalhar também fazendo cleaner. Aí eu fazia o famoso cleaner da madrugada, né? A limpeza da hum, madrugada nos escritórios. Ia para o hotel, fazia o hotel e depois tinha mais um cleaner à noite. Então, de limpeza à noite. Então, meu trabalho era limpeza de escritório, camareira e depois limpeza à tarde. Eu Que peguei hora uma, você dormia? Desculpa a pergunta. Olha, nessa época eu terminava às 9 da noite, mas Uhum, eu cheguei a ter 5 trabalhos no dia. O meu marido ele chegou a ser removido do país, né, por estar uhum, trabalhando sem documentação. E eu fiquei hum, sozinha na época. Eu tinha 19 anos, a gente tinha, fazia 7 meses que a gente tinha chego. E só que a gente sabia que ele tinha, né, direito à cidadania pelos bisavós e tal. Mas você sabe aquela história de brasileiro que vai deixando tudo pro último minuto, depois eu faço, mas a sim. hora que
né, que precisa e que vai fazer, né? Eu imagino que até questão de sistema, né? Antigamente também era mais difícil para achar um E era documento muito para caro, né? cidadania, mais caro. É. Aqui mesmo você fala assim, meu, vamos controlar a imigração, tá, ok, a gente sabe como é, mas passou do aeroporto, você sempre acha que não vai acontecer com Mas você, né? acontece. Aham. Enfim, ele foi, no caso, ele saiu e ficou aonde? Teve que voltar pro Brasil? Sim, ele ficou preso 5 dias, né? A polícia Uhum, parou ele na rua trabalhando de moto, pediu a documentação, não uhum, tinha, levou para delegacia, daí depois que checa né, não é caso de ficar preso. Então eles uhum. levaram para prisão, não sei se fala prisão, mas no Sim. home office, aonde ele ficou esperando ter lugar no próximo voo. Ele ficou Hum. 5 dias, se eu não me engano. E daí chegou no Brasil no outro dia, daí começou a correr atrás dos documentos. Ah, entendi. Daí depois vai, né? Ah, não, Mas, depois funciona muito bem. Só que daí ele no Brasil, eu não quis voltar, porque eu aham, pensava na minha cabeça que se eu voltasse lá, a gente não conseguiria fazer a documentação. E como a gente morava numa casa, a gente dividia a casa, eram pessoas muito boas e que me deram todo uhum. o suporte que eu precisava. Eu fiquei aqui com eles, daí eu consegui, tipo, 5 trabalhos no dia para poder conseguir me manter aqui e também ajudar ele com a documentação lá, né? Teve todo um Entendi. processo de correção de sobrenome, tudo, e para a Itália até ele voltar foram 9 meses. 9 meses. 9 meses. Recém-casada, praticamente. Recém-casado, quase Com 2 19 anos. anos? 19 20. anos, aham. Com quantos anos você casou? 18. É, gente, eu É, achava que eu tinha casado nova, porque eu casei com 19, mas você casei. pegou. Já fazem 15. Meu Deus, parabéns pelo casamento e Muito que obrigada. história, né? A gente, no caso seu, principal, assim, dele também, arriscaram, né? É. Tiveram algumas consequências. Hoje, assim, se fosse falar, você aconselharia? Ou não? Eu acho que tudo é objetivo na vida, Aham. né? É você pensar no que você quer. Então, tipo Uhum. assim, a gente tem uma relação muito boa, muito bonita, assim, de confiança, de tudo. É lógico que todo Uhum. casal tem seus problemas, mas Sim. a gente não é aquele casal que morre de ciúme ou coisa nesse Sim. sentido. Então, a gente é super de boa. Mas. Eu viajo a trabalho, essas coisas. Então, assim, eu acho que se você tiver um objetivo e os Uhum. dois estiverem olhando pelo mesmo objetivo, é mais fácil, né? Você conseguir ter uma decisão e saber isso é para aquele bem, o bem que a Sim. gente quer. Então, eu acredito que se a gente tivesse o objetivo de ter documento de novo, a Uhum. gente faria novamente, sim. Entendi. Talvez de A uma maneira um pouco mais simples, né? uhum. Não sendo obrigada a voltar para o Brasil, né? Afinal, gasta também, o emocional fica abalado. Vocês Sim, tiveram que ficar tempo demais. juntos, separados, né? Ao invés de ficarem juntos, recém-casados. É aquela coisa, né? Eu não sei se vocês chegaram a ouvir isso, mas eu vejo alguns relatos assim que eu acabei vindo com a documentação já certa, né? Então eu não Uhum. passei por isso. Mas, tipo assim, a gente vê muito em grupos, né? As pessoas às vezes brigam, discutem, apontam os dedos e falam, ah, não faça isso. Independente se você concorda ou não, né? Respeitar a história de cada um, né? A gente teve pessoas, assim, que se diziam amigos, que chegaram a Uhum. fazer aposta que o nosso Hum, casamento não ia durar, a gente separado, cada um num lugar, porque é ixi. né, muito jovem, cada um no lugar, isso não funciona nunca e não sei o Aham. quê, mas a gente tá aqui para mostrar o contrário. Deus nos free dos amigos como esse. Né? Bem amigos, né? Mas é isso, é Vamos pular isso. essa parte aí. Vamos pular essa parte. Vamos voltar pro trem, pro trilho. Vamos voltar para a parte assim. Então, você teve experiência como camareira, como cleaner. Sim. Que momento que você falou assim, meu, quero ser nani? Então, aí, depois disso, quando eu trabalhava no hotel, eu peguei uma alergia muito, muito forte da goma que os lençóis vinham engomados, né, para pôr na cama. Hum, E essa parte aqui da minha mão queimou muito e ficou muito no vivo, assim. Daí, eu chorava muito de dor e tal, daí eu acabei arrumando um trabalho como diarista, né, para limpar a sim. casa, cleaner de casas numa agência, uma brasileira, eu trabalhava para ela e tal. Aí, num desses trabalhos, uma dessas casas, assim, eu sempre fui muito conversadeira, você pode ver, falo muito, e eu brincava com as crianças, né? Aham. Sempre. Aí as crianças ficavam me seguindo pela casa.
E Aham. daí essa mãe me indicou para uma amiga que estava precisando de uma mother's help, na realidade, né? Seria uma pessoa para tomar conta da casa dela e para Uhum. ajudar com as crianças. E eu Entendi. fui, assim, para mim foi maravilhoso. Eu fiquei com eles 4 anos. Eu tenho contato com eles até hoje. Eu aprendi tudo sobre a rotina de ingleses, assim, com crianças, com eles. Eu não tinha ideia de como era cuidar de uma criança aqui. Só que como era o Mother's Help, a mãe estava Uhum. em casa o tempo todo, eu consegui aprender muito, sabe? Era um menino Foi sua de escola. foi minha escola e assim, tinha um menino que ele tinha acabado de fazer 4 anos e eu lembro Uhum. assim como se fosse hoje. Eu cheguei na porta da casa dele, o meu inglês era muito básico, porque primeiro, os trabalhos de cleaner que eu tinha de escritório eram todos com espanhóis, né, boliviano, colombiano, Normal, né? brasileiros. Assim, meu espanhol era tinindo. Mas o inglês mesmo que era bom era muito pouco. E no hotel a Uhum. gente não tinha contato com clientes, né? E as pessoas que trabalhavam lá, de novo, ou eram romenas, que quase não falavam com a gente, e brasileiras, então, e portugueses. Então, eu não tinha, o meu inglês era muito limitado. Sim. Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou tentar, eu tenho que aprender, né? Eu lembro que eu cheguei na porta, quando a mãe dele abriu a porta assim, ele olhou pra mim e começou a falar, sabe como inglês criança fala rápido, né? Eu E com olhei esse pra ele sotaque assim, leve daqui, deve ser menina, ser fácil. eu olhei pra ele, eu falei assim, slow down, vai devagar, porque eu não falo assim. E daí, quando deu certo o trabalho, eu falei pra ele, olha, eu não sei falar inglês direito e eu preciso muito da sua ajuda. Então, eu quero muito que você me corrija e você me ensina. Menina, ele levou isso muito sério pra dentro dele. E ele se Ah, sentia o meu professor. E ele realmente me corrigia. E eu lembro, assim, que... Assim, eu amo eles de paixão, sabe? Menina, aham. ele tá com 18, fazer 18 anos agora. Ah, que lindo. É assim, é incrível, tá lindo. Aham. Mas eu lembro que eu tinha muita dificuldade de falar o TH, né? Hum, Né? é. Toda vez de pedir para ele ir limpar, escovar os dentes, eu falava, vai, né, escovar o dente. Ele, Aham. não é assim, e pedia para mim repetir. E eu lembro Aham. que quando eu consegui falar certo isso depois de uns 3 anos, ele pegou e falou, yay, você tirou 10 de 10. Eu falei, ai, que bonitinho. Você teve então um professor com 4 anos de Um idade. professor de 4 anos de idade, ele me ajudou muito. Então, eu fiquei lá 4 anos, depois Aham. eu mudei para uma outra família, porque infelizmente o trabalho de Nani, ele é, né, meio limitado até a criança Sim. entrar na escola. Então, quando eu entrei, era ele de 4 anos, uma Uhum. irmãzinha que ia fazer 3 e a bebezinha que tinha acabado de nascer. Uhum. Quando eu saí, a bebezinha já estava entrando na escola, né? Com 4 anos. Aí eu consegui um outro trabalho com 3 meninas, também ingleses. Com eles eu fiquei, acho que 4 anos, mas daí teve umas alterações de horário nesse meio termo e tudo, mas a gente ficou junto há 4 anos. Eu até fui visitar elas a semana passada, levando a menina que eu cuido agora. Foi, Ah. foi bem legal. Daí depois eu entrei na experiência de Nanny Share, que eu posso falar um pouquinho sobre isso depois, que é a divisão de Uhum. babás. Sim. Trabalhei 2 anos com eles, só parei porque uma das famílias quis tirar um período sabático, eles foram para a Austrália, e daí para mim ficar só com uma família não compensava, mas essa Uhum. mesma família me indicou para essa que eu tô até hoje. Que já fazem 4 anos e meio que eu tô com eles novamente. É, é, daí nisso sempre teve umas mudanças, uma família entra, outra sai, mas é isso. Entendi. Estou aí. Tá, o primeiro, então, o House's Mother, que foi o que o menino te ensinou, né? O Aham. inglês todo. Você tinha que fazer quais tarefas? A tarefa de casa, então, é como uma mãe mesmo. Era Mother's Help, né, que Aham, ai, fala. Mother's Era Help, assim, desculpa. a mãe estava sempre em volta e eu Uhum, fazia toda a limpeza da casa. Então, na sexta-feira eu fazia faxina. Então, na sexta-feira eu não ajudava com as crianças. uhum, Durante a semana, de segunda a quinta, eu fazia os banheiros, organizava a casa, mas não precisava passar aspirador, essas coisas. uhum, Mas passava uma roupa, às vezes ela chegava com a compra do mercado, eu guardava, cozinhava, limpava a cozinha.
e às vezes eu levava uma criança na escola enquanto ela ficava com outro, ou eu levava numa atividade enquanto ficava com outro, levava para natação, para o tênis. As crianças aqui, elas têm uma rotina muito cheia, né? É Sim. bastante gente. Então, é bastante coisas, né? Eu digo, para fazer. Então, eu era tipo assim, eu vou fazer isso aqui com o filho hoje, você faz isso com o outro. Era isso, era isso. Eu estava sempre em volta dela. E eu viajava muito com eles. Quando eles iam de férias, eu sempre ia junto. Então, Entendi. me ajudou muito com o meu inglês, porque, né, quando eu tava com eles, se você for pensar em 2009, 2008, o telefone não era igual agora. Você não tinha um Sim. Google Translate, você não tinha nada Aham. disso, né? Então, eu tive que aprender para poder me comunicar com eles. A família toda era de ingleses. Sim, todo Então, essa mundo. sua Aham, primeira. aham, todo mundo É... inglês. E cuidar de criança sem falar a língua, como que É, você chama atenção, né? Como você, né, faz uma correção, como você exato. ajuda, né? Porque a criança vai ter dúvida. Uhum, No fim das contas, ele foi seu professor, mas você com certeza conseguiu ajudar, porque dá um jeito, né? Não, você vai aprendendo, né? E o primeiro passo, né, e pelo menos para mim foi, as pessoas que eu Uhum, conheço sempre falam, é você entende primeiro, você entende muito rápido. Às uhum. vezes você tem dificuldade na resposta, né, de poder Sim, completar a sua frase perfeitamente, uhum. mas o entender, você sempre pega uma O palavra que, eu contexto, acho que é né? isso que ela está querendo dizer, então eu vou Aham, fazer. Então, e eles foram muito pacientes comigo, assim, em explicar mais devagar ou usar palavras mais simples, né? Não nada tão complexo. uhum. Então, assim, eu devo muito a eles. Foram 4 anos de muito aprendizado. Eu aprendi muito, muito, muito sobre rotina, de crianças com eles. E é isso. Mas ali eu ainda não era nani, né? Eu Entendi, comecei a entender o que era ser uma babá e que isso era uma profissão aqui, a partir da segunda família. entendi. Porque daí nessa segunda família, ela me pediu para ser registrada no órgão do governo que se chama Ofsted. Precisa ter esse registro, se você for ver a função em si, exige esse registro. Se você quiser ser uma nani respeitada e Uhum, considerada profissional, sim. Existem entendi. muitas nanis que não são, muitas babás que não Uhum, são, mas é um grande ponto para você no seu currículo. A babá em si, ela não tem benefícios. Quem tem benefícios são os pais, porque a gente o Ofsted, ele é um órgão como se fosse o MEC, talvez, no Brasil. Ele reconhece a qualidade dos estabelecimentos escolares, né? E eles hum, têm um pedacinho deles lá que é responsável por child care, que é cuidado infantil. Então, eles reconhecem as babás, as child minders, né? Então, daí eu fiz todo o processo para poder ser registrada com eles. Na época, foi 2008, não, 2011 que eu comecei o processo, uhum. eram mínimos, assim, eu acredito que nem tinham brasileiras registradas nessa época, não sei, posso estar totalmente errada, mas não Sim. era uma coisa tão comum, foi E o logo que, que tudo começou. e o que envolve esse processo, assim? Não é um simples cadastro, né? Você vai ter que fazer outras coisas. O que que é esse Sim, processo? é um formulário, na Uhum, época era todo impresso, agora já é totalmente online. Você precisa fazer alguns cursos e uhum, provar para esse órgão do governo que você é qualificada para ser registrada com eles, né? É um uhum. curso de conhecimentos básicos de educação infantil, né? Sim. É simples, na época que eu não sei agora, tá? Mas na época que eu fiz era um dia de curso. Uhum, Você tem que ter primeiros socorros para criança, tem que ser o pediátrico, né? Para infantil mesmo, primeiros socorros. uhum. Você tem que ter um seguro pessoal como profissional. Então, o meu seguro de babá, ele cobre, né, qualquer problema ou qualquer coisa relacionado ao meu trabalho dentro da família Até que hoje eu. você tem isso. Sim, sim. Todo ano Uhum, a gente paga uma taxa anual para todo ano ser renovado e tem inspeção também. E eu tive, a inspetora veio 2 vezes me checar. Aí vem a pessoa no seu trabalho, você pega uma autorização da família, eles uhum. vêm e fica, a primeira ficou comigo umas 3 horas e a segunda ficou acho que umas
4 horas, quase 4 horas, me observando como eu ajo com as crianças, como eu resolvo algumas situações, faz perguntas sobre segurança, né, dentro da casa. Tipo, teve uma vez que ela veio, eu estava com duas crianças pequenas, um andando e uma engatinhando, e tinha uma adega de vinho que era de ferro e no chão mesmo, assim, na casa, né? Aí ela falou para mim assim, você acha que isso é seguro para criança? Eu falei, olha, seguro não é, mas eles não mexem. Ela falou assim, mas como você sabe? Eu falei, eu ensinei que eles não podem mexer, e eles não vão mexer. Ela falou assim, mas como que você pode ter certeza disso, né? Isso é muito perigoso, é vidro, é metal. Eu falei para ela, pergunta para eles se eles podem mexer. Aí ela olhou para eles, né? Ele com 1 ano e meio e ela, Isso tipo, quer se nem um garantir, ano. né? É questão de respeito e também de aprender Sim. limites, né? Eu posso falar depois sobre isso, mas é questão de Uhum. você ensinar a sua criança, né? Limites. Não é você falar não, é você Aham. dizer não por causa disso. Sim, os porquês são Esse importantes. motivo você não pode. E quando você dá esse motivo para a criança, pronto, acabou. Não é um Não, não proibitivo não à tem toa, aleatório. discussão, tem um motivo Uhum. e a criança vai entender, mesmo a criança de 1 ano. E daí eu lembro que o menininho olhou para ela e fez assim: não, não, que não De um podia ano, oh, meu mexer, não Deus. podia mexer. Então, daí essa inspetora faz essa avaliação. Aí ela Uhum. pede para ver todos os seus certificados. O curso de primeiros socorros a gente precisa fazer a cada 3 anos. Então, ele Uhum. tem que sempre estar válido a cada 3 anos. O seguro a gente renova anual. E a taxa para o órgão do governo também é paga anual. E é isso, esses cursos Tá, para poder ser registrado. esse registro é literalmente o Ginani, que é a sua função atual. Sim, esse registro é para ser babá. Para ser Entendi. childminder é outro processo com o mesmo Uhum. órgão, mas exige mais coisas, porque eu, como babá, não posso trabalhar da minha casa. Eu trabalho na casa dos meus patrões. A Entendi. childminder vai trabalhar da casa dela. Então, é totalmente um outro Hum, processo, é mais burocrático e também a taxa paga, né, o anual é maior, porque é entendi. diferente. Aham. E no caso, tá, você falou que, pelo menos na época que você fez, não tinha tantos brasileiros, e você sabe que hoje em dia tem babás que têm esse registro e babás que não têm. Uhum. As que têm, que é o seu caso, isso é valorizado, seja financeiramente, seja na hora da contratação, o que que você diz quanto a isso? Sim, tem um peso sim no currículo, com certeza. Eu Uhum, acredito que se você quer se apresentar como uma profissional e quer dar o seu preço, porque assim, o trabalho de Nani, ele é meio tabelado aí, mais ou menos as horas. Mas se uhum, você tem um mais, né, um plus, você pode sim, né, falar, não, eu peço esse preço porque eu tenho isso, isso e isso. E como eu estava uhum. falando, esse registro traz benefícios para os pais, porque aqui as empresas, elas pagam, os pais, né, quando trabalham nessas grandes empresas, eles recebem uma ajuda da empresa para child care. E com Hum, esse registro, esse voucher, essa ajuda que as empresas dão, eles uhum. podem me pagar, entendeu? É como se eu fosse uma Ah, escolinha. Eles podem usar tanto esses vouchers nas escolas como para mim, como babá. Então, eu faço um cadastro uhum, no órgão da empresa, na empresa que faz esses vouchers para a empresa que eles trabalham, e eles uhum. passam para minha conta o dinheiro, e daí os meus patrões têm essa dedução no que eles me pagariam. Então há um equilíbrio, é uma questão até do próprio governo investir na segurança das crianças, né? De ter um Exato. profissional mesmo, né? Que seja, Uhum. que estudou, que sabe de primeiros socorros, que evita vários problemas, né? É, Então, você investiu o tempo de estudo, de qualificação, o preço seu vai acabar sendo diferenciado daquele que não tem esse registro, com certeza. mas o pai vai ser bom para ele, porque é bom para o filho dele, né? Automaticamente. O governo vai repassar um voucher que vai compensar, digamos assim. Uhum. Então todo mundo sai ganhando, né? O Todo governo vai ter mundo. um gasto, mas é um gasto que é visto como investimento, né? Até em Exato. questão de educação, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que Muito essa legal isso. barreira, quando eu criei o meu canal no YouTube, que tá meio Uhum. parado, Faz a um divulgação já. um dos focos meus era isso. Assim, eu acredito que na mente do brasileiro, principalmente, a gente Uhum. precisa quebrar essa ideia que as pessoas têm de que babá é a pessoa que vai ficar brincando com o meu filho o dia todo. É muito Sim. cultural, pelo menos na época que eu cresci, da prima de 10, 12 anos, eu até tive uma Uhum. prima que cuidou de mim, Eu já fui vim, babá também. então, vim cuidar da gente. Mas as pessoas Uhum. não têm ideia que os 3 primeiros anos da criança é o que ela vai ser a vida toda. É a base que ela está recebendo para a vida. Tudo que ela está aprendendo nesses 3 primeiros anos é o que ela vai levar, é a formação dela. Sim. Então, as pessoas precisam saber que as pessoas que vão cuidar dos seus filhos, ela não vai passar o dia todo brincando, ela vai ajudar no desenvolvimento, ela vai ajudar em boas maneiras, ela vai ajudar a ensinar limites, segurança, rotina. Então, não é simplesmente brincar, é você ensinar a pessoa, né, confiar que a pessoa que está Uhum. cuidando do seu filho é a pessoa que vai dar a ele uma base correta, né? Você Com tem que saber que certeza. a pessoa que está ali é profissional e ela gosta daquilo que ela está fazendo e ela vai estar passando para o seu filho isso. Não simplesmente jogar uns brinquedos no chão e ficar o dia todo no meu telefone enquanto a criança está brincando. Sem contar a questão de segurança, né? Que a gente sabe que a criança pode aprontar qualquer coisa de última hora. Quando você é o pai, se acontece alguma coisa com seu filho, né? Vai ficar o peso na É, consciência, mas se acontece algo, você é o responsável, pronto, acabou. Mas com quando tá na mão certeza. de outro, né? Outro adulto que seja, ou que seja um adolescente, criança, enfim, É, pode acontecer alguma coisa, né? Às vezes você tem uma casa lá com piscina, e acontece um afogamento, às vezes a criança vai lá, cai e bate a cabeça, alguma situação. A gente nunca espera o exato. pior, né? Eu ia falar isso, questão do primeiros socorros, né? O Uhum, quanto é importante todo mundo ter primeiros socorros, não simplesmente quem vai sim. trabalhar com criança. Eu vi um vídeo esses dias, até acho que aconteceu em Londrina, Uhum. de um afogamento de um bebê, e quando eu vi Nossa. as pessoas reagindo ali, eu falei, gente, não se dá tapa nas costas, né? É um Uhum. afogamento, tem que fazer outro processo. Graças a Deus, tudo deu certo. Mas, assim, é um segundo Bobeira. que pode salvar ou não a vida de uma pessoa, não só da criança, né? Sim. Então, assim, eu queria muito, quero muito e Uhum. espero que um dia isso acabe entrando na cabeça das pessoas de entender que o nosso trabalho como babá não é somente brincar com as crianças. A gente Uhum. tenta, na nossa maioria, a gente tenta passar para eles tudo de bom mesmo, assim, Uhum. lógico que tem dias que não são fáceis, tem dia que a gente não tá bem, a criança não tá bem, as coisas saem um pouco do controle, mas a gente está dando a base mais importante, né, pro seu filho. Então, a gente não tá ali só para brincar. O nosso trabalho é um trabalho como outro qualquer, é uma Sim. profissão. Aqui a gente fala muito, eu estou em alguns grupos de nanis até inglesas, e Uhum. muita gente escuta assim, mas quando que você vai arrumar um trabalho de verdade? É Peraí, complicado, né? a gente está fazendo o trabalho antes do professor. Então, assim, depois da gente é o professor. A gente e o professor, a gente está preparando o futuro. A gente está Sim. preparando as crianças, né? O futuro de amanhã, o dia de amanhã, as pessoas que vão estar lá fora. Então, eu acredito que essa mentalidade, na minha posição hoje, aqui, morando fora, quando eu saí do Brasil, essa mentalidade precisava ser mudada na cabeça da maioria dos brasileiros. Sim. E inclusive dos daqui que ainda falham nisso, né? Que às vezes tem uma É, coisa ou outra, ainda mais pela mistura que a gente sabe que tem muito aqui em Londres. Eu acho que se você já atendeu outras famílias de outras nacionalidades, talvez tenha tido problemas semelhantes a essa mentalidade de não respeitar como uma profissão, como algo que sim. você tem uma formação e se especializou nisso, né? E como você disse, tem toda essa carga mesmo, né, de formação. E até te perguntar sobre a questão dos pais. Assim, eu não sei qual que foi a tua experiência, porque você saiu muito nova do Brasil. Não Uhum. sei se você teve vários contatos com criança antes, ou foi algo que surgiu aqui, literalmente. Mas aqui,
da visão que você lembra dos pais que você conheceu pelo Brasil e dos pais que estão aqui, é diferente? Eles são mais participativos ou é totalmente o contrário, são muito ligados a trabalho? É você estando ali como uma nani, Uhum. você realmente faz tudo sozinho ou eles estão ali inseridos nesse processo? Eu digo até para a formação da criança. Qual que é a tua experiência e visão sobre isso? Olha, eu tive muita sorte com todas as famílias que eu trabalhei. A Uhum, maioria, não posso falar, foram todas famílias muito boas. Todo mundo trabalhava fora, então uhum, depois, né, que eu entrei mesmo como profissional e ser sole charge, que é trabalhar sozinha com a criança, eles sempre estavam trabalhando. uhum. A diferença que eu acho entre os pais daqui e do Brasil é questão de rotina. Eles Entendi. são, as famílias, não estou falando que são todos ingleses, mas a maioria dos ingleses, das famílias inglesas que eu conheço, eles gostam muito de rotina, são realmente pontuais na maioria, Uhum, e a rotina é muito importante. Eles levam muito a sério a criança ter uma ótima noite de sono de 10, 12 horas. Então, a rotina durante o dia ela é bem direta, né, bem strict, para que possa ter uma boa noite de sono. E às vezes eu vejo no Brasil que 11 horas da noite tudo bem, tô lá na rua, na festa e a criança lá junto no carrinho. Depois no outro dia a criança tá totalmente nervosa, não quer comer, não quer isso, não quer aquilo e não sabe o que está acontecendo. uhum, Então, eu vejo aqui que os pais ingleses, eles tendem a casar, a ter família um pouco mais tarde. E quando uhum, eles fazem isso, eles realmente se tornam pais de família. Eu admiro muito os pais em si, uhum, porque eles se envolvem muito. Exemplo, essa família que eu tô agora mesmo, a mãe tirou 2 meses de licença maternidade, voltou a trabalhar, e o pai tirou 2. E ele ficou sozinho com a bebê antes de eu começar a trabalhar. Então, uhum. assim, você pode. Eu não tô falando que não tem, tá, gente? Mas Sim, assim, no Brasil é muito raro você ver um pai cuidando de um bebê de 3 meses, 2 meses, sozinho. sozinho, Aham. né? Então eu acho isso muito bonito. Eu sei que isso está mudando muito no Brasil. Eu tenho meu cunhado, por exemplo, ele ajuda demais a minha irmã. Eu vejo isso, então eu vejo que tudo tá mudando com o tempo. Tipo, na época do meu pai, talvez isso era impossível. Um homem nunca iria Uhum. trocar uma fralda de um bebê. E hoje você vê mais. Então, o que me admira muito aqui é a rotina. Eu Sim. aprendi sobre a rotina. Eu acredito que a rotina é o segredo para qualquer problema na educação de uma criança e diálogo desde o nascimento. É Uhum. você conversar com o bebê. O tempo todo. Diálogo é tudo. Preparação é tudo. Então, eu acredito que é isso. Legal, legal você falar isso, porque às vezes a gente realmente, né, cria alguns estereótipos, alguns preconceitos, até os pais mesmo. Ah, eu eduquei o meu assim, por que que não vai dar Uhum. certo com o outro? É. E não consegue entender que não se trata de fórmulas, né? Mas tem um procedimento, tem um estudo por trás disso. Existem pessoas que estudaram, né, várias crianças e desenvolveram Uhum. métodos para tentar facilitar isso e por que não ser aplicado. E essa questão que você falou de rotina, eu achei engraçado, que eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu morei com uma família brasileira, só que a menina, como nasceu aqui, os pais tentaram já adequar no sistema daqui, inclusive essa questão de rotinas e tal. Uhum. E eu lembro que a mãe colocava ela para dormir por volta das 7 horas da noite. Eu ficava assim, gente, a menina tem É. 4 anos, já dorme 7 horas da noite, né? Eu fiquei realmente chocada, porque eu falei, nossa, tipo, eu dormia, sabe Deus que horas. Não tô assim, mãe, não tô reclamando, tá, mãe? Mas é Uhum. diferente as coisas, é bem isso que você É. falou. E isso, esse processo tem sido mudado. E como as crianças precisam de sono, né? Elas precisam de mais tempo de O sono. desenvolvimento é. Até o André escreveu aqui, licença paternidade de 2 meses. Gente, o Brasil está muito atrasado. Não, não, a licença Explica. maternidade a licença maternidade aqui, ela é maior, ela é de 9 meses, né? Aham. Mas os pais também podem dividir a licença maternidade com a mãe. A minha patroa, ela é do mundo business e tudo, e ela não podia ficar fora do trabalho Aham. tanto tempo, então ela voltou a trabalhar e ele tirou 2 meses. Então eles Uhum. fizeram uma junção e daí foi opção deles voltarem para o trabalho antes.
mas você pode ficar até, eu acredito que até 9 meses sem trabalhar, e algumas mães ainda adicionam as férias e acabam ficando um ano. Tanto que a Uhum. maioria dos trabalhos de babá geralmente começa por volta de 10 meses a um ano de idade. Geralmente é essa época. E vai até, às vezes, 4 anos, que é quando vai começar a escola, né? A reception, Sim. que seria o Você prezinho, já pega acredito. quase o processo da que a criança está andando, ou quase Mais ou andando, menos já não isso. é tão pequenininha assim, Isso. exceto os casos, né, desse povo muito business e que tem que trabalhar cedo, mas É, que geralmente fica um, né? Ou o isso. pai ou a mãe. Exato, exato. E Exatamente. falando em pai e mãe, e assim, tipo, lógico, a gente tá falando de outra realidade, né? Mas eu acho legal a gente trazer esse comparativo, até falo aqui na minha página em si, que eu tento conectar essa ideia. Brasil, Londres, Brasil e Europa, até pra gente aprender, como brasileiros, aprender com os de fora, e também mostrar as coisas boas que o Brasil tem, as formas que o Brasil tem também. Ou seja, aprendermos, né? Uhum, Compartilharmos coisas boas. Mas assim, essa questão da presença de tio, de primo em casa, essa família grande, que é a formação de boa parte das famílias brasileiras, e que às vezes você vê pai e mãe tendo que voltar logo para o trabalho, não tem dinheiro para uma babá, principalmente uma babá do nível que você é, né? E daí coloca tio, pai, tio, avó, vou. irmão, Uhum. primo e tal, e sem contar as crianças que acabam cuidando de outras crianças e que de certa forma vão ter um pouco a digamos assim, a fase de criança meio que terminada, encerrada um pouco antes. Você vê isso aqui, esse envolvimento dos parentes dentro Uhum. dessas famílias, ou é algo bem mais distante? É bem distante, é Uhum, bem raro. Os avós tentam, na sua maioria, sim, se uhum, envolver, mas quando eles moram um pouco perto. Mas eu não sei se você já percebeu, aqui em Londres, uhum, geralmente as famílias, quando chegam ali para as crianças entrarem no secondary school, né, que uhum. seria, acho que é quinta, sexto ano do Brasil, Sexto ano, aham. eles vão para o interior, porque o estudo é melhor, né? Então, geralmente essas famílias, né, esses avós estão lá no interior, então eles vêm de vez em quando. Eu estou trabalhando com uma família agora que os Uhum. avós alternam uma vez na semana para ajudar os pais, mas eles têm a babá e as crianças vão para a creche. As outras famílias não tinha ninguém envolvido no dia a dia do cuidado. Quando às vezes eu ia de férias, aí a avó cobria, entendeu? Aí a Aham, avó vinha e ficava semana. Ou às vezes a avó vinha e ficava um final de semana para os pais irem viajar. sim. Mas é muito raro o envolvimento. Você não vai ver um adolescente, crianças abaixo de 12 anos não podem ficar em casa sozinhas, eles também não podem ficar olhando crianças menores. Então, Uhum, você não vai ver isso, é muito raro, é muito, muito raro. Não estou te falando que não tenha, mas no grupo uhum, que eu trabalho, no grupo que eu já trabalhei, na área que eu trabalhei, eu nunca vi. Eu posso falar, eu nunca vi um sim. adolescente cuidando. O que tem muito aqui, e está crescendo a cada dia mais, é as au pair, né? Igual Uhum. a Marina Para, falou, aham, exato. Então tem mais, mas são limites de horas. Por exemplo, uma au pair não pode cuidar de uma criança abaixo de 2 anos aqui na uhum, Inglaterra. Sozinha, ela não pode, e ela tem um limite de horas para fazer todos os dias, e ela também precisa cumprir o horário dela na escola. Então, entendi. ela é mais limitado, mas não vejo esse envolvimento como no Brasil. Não estou dizendo que o Hum, brasileiro está totalmente errado por fazer isso, porque a gente sabe que a sim, realidade do brasileiro é outra. Se você precisar pagar uma babá e você trabalhar fora, às vezes não compensa você estar trabalhando fora, né? sim. Então, não é isso. Mas eu acho que é você entender, os brasileiros entenderem, os pais e as mães entenderem que a pessoa que vai cuidar do seu filho é a que vai passar para ele bases e ela precisa estar qualificada para isso e saber reagir em caso de emergência, né? Uhum. Então, Se não, for colocar alguém para cuidar, que se coloque for alguém colocar. qualificado, né? Exato, ou talvez, igual eu ia falar agora sobre, Uhum. né, o nanny share, a divisão de babá, achar uma maneira que isso funcione para todo mundo. A divisão, posso falar sobre a divisão de babá Sim, aqui? segura. Vamos fazer o Tá. seguinte: a gente vai fechar
uma hora. E para não Tá. perder a live, não parar nada, pessoal que tá aí on com a gente, segura essa questão. A gente volta com ela, eu vou encerrar a live e já volto. Bem rapidinho, gente. Beleza. Prometo. Rápido. Obrigada. Estamos de volta com a segunda parte do Brasileiros pelo Mundo, hoje com a Fernani, que é Nani, babá, registrada aqui em Londres. E ela está contando como é que funciona isso como profissão, que muitas vezes, né, as pessoas têm dificuldades, né, de respeitar isso como profissão, mas há uma formação que é exigida, pelo menos aqui em Londres. E ela, inclusive, estava fazendo alguns comparativos com a realidade do Brasil, a realidade daqui, considerando, né, quais são as dificuldades que os brasileiros, seja financeiramente, enfim, por N problemas, N dificuldades que a gente sabe entre um país dito desenvolvido e em desenvolvimento. Mas ela estava trazendo alguns comparativos, inclusive agora ela vai trazer uma questão de compartilhar babá, que é uma opção para quem não tem condições de ficar com a criança, parar de trabalhar, enfim, quem sabe isso possa ser adaptável. Vou chamar ela aqui. Mandem essa live agora para seus amigos neste aviãozinho que está aqui abaixo. Estamos de volta, Fer. Olá! Então, como você falou, às vezes não é nem questão de não ter condições. É uma questão até boa para o desenvolvimento da criança, tá? Sim. É uma coisa que está crescendo muito aqui na Europa. Eu já trabalho como nanny share há 4, 6, quase 7 anos. Foram 4 famílias diferentes e foi uma experiência muito, muito legal. Então, funciona mais ou menos assim. Vou falar mais ou menos um pouquinho da minha rotina, tá? Legal. São 2 famílias que eram amigas. Era um bebê de 1 ano e a bebezinha ela tava com 5 meses quando eu comecei. Então, era uma diferença de mais ou menos 6 meses, né, entre eles. Eu cuidava dos 2 em uma casa cada semana. Então, uma semana eu estava na casa do menino, uma semana eu estava na casa da menina. A semana que eu estava na casa do menino, os pais eram responsáveis pela alimentação da menina também. Tinha 2 cadeirinhas de alimentação, tinha um carrinho duplo para mim poder sair e fazer as atividades, tinha 2 berços, então tudo para 2. Na semana seguinte a gente ia para casa da menina e isso foi muito legal. Primeiro, os 2 eram filhos únicos, né? Eles cresceram juntos como irmãos. Eles são melhores amigos até agora. É até bonitinho porque eles falam que vão casar. É Oh, muito meu legal. Deus! As 2 meninas que eu fiz antes são melhores amigas também até hoje. Porque cresce junto, aprende junto. E como tem um mais velho, o pequenininho sempre fica mais ativo. Porque segue o outro. E eles aprendem compartilhamento, respeito. E por si, os pais economizam. Porque eles vão pagar menos e a babá vai ganhar mais também. Então, funciona assim. Hoje, o preço de uma babá aqui em Londres, dependendo da qualificação, tá entre 10 e 15 libras a hora. Depende, de novo, a região da Inglaterra, a qualificação que ela tem, experiência e tudo. Então, você vai achar nessa linha, né? Entre 10 e 15 a hora net, que seria a hora sem as taxas, né? Porque os pais são responsáveis pela taxa. Se esses pais estiverem no nanny share, eles vão pagar um valor e meio. Então, seria 7,50 de cada família. Vamos dizer que a hora é 15. Então, eles iriam pagar 7,50 cada um e a babá iria receber 15, por exemplo. Então, todo mundo sai ganhando. As crianças ganham porque crescem juntas, não tem aquele individualismo de estar ali só 2, né? A babá e ele. E então aqui é muito comum ter filho único, né, Fer? Ou eu tô enganada? É bem comum, assim, tá se tornando cada vez mais. As inglesas tendem a ter filhos mais tarde e quando tem é um atrás do outro, né? Se você parar para perceber, é um atrás do outro. Mas está tendo muitas crianças, somente um. Isso está tendo mesmo, está tendo bastante. Então, esse é o trabalho de nanny share. Então, às vezes,
isso seria uma ótima opção no Brasil. Você tem uma amiga que tem um filho, você não pode pagar uma babá sozinha. Uhum. Consegue uma pessoa qualificada, uma pessoa que tem interesse em aprender. Às vezes a pessoa nem é qualificada. Quando eu comecei esse segundo trabalho de babá, eu não tinha ideia do que era o Ofsted, eu não tinha ideia que isso era uma profissão. E foi a minha patroa que chegou para mim e falou: Fernanda, você tem jeito, você quer se registrar? Eu preciso, né, que você se registre para mim poder ter os benefícios. Eu vou te ajudar a fazer. E a partir de então me abriu um leque de oportunidades, de portas que eu sei que tem como eu melhorar e crescer na carreira que eu escolhi. Então, às vezes você tem uma pessoa lá que você sabe que ela tem jeito com a criança, você precisa de uma babá, chama uma amiga que também tem um filho e fala: olha, vamos compartilhar, vamos chegar no consentimento, fazer uma oferta para aquela pessoa, ajudar ela, fazer um curso, alguma coisa assim, e ela cuidar do nosso filho, sabe? É uma maneira, assim, é muito bom. Financeiramente é ótimo para profissional. E para a família, ótimo, porque está economizando. Não importa o quanto de dinheiro você tem, economizar sempre é muito bom. Sim. E para a criança é excelente também, porque cresce junto com outra criança e é excelente. Assim, eu gosto muito desse trabalho. Se fosse para mim pegar um trabalho só com uma criança agora e escolher entre dois, eu prefiro dois. Eu acho mais simples. Legal você falar isso. Até, né, uma dica, né? Vai que uma hora você resolve voltar também pro Brasil. Vai que você já escreve um projeto, manda para tudo que é governo federal, estadual, municipal. E às vezes surge algum projeto, porque a gente sabe que a realidade realmente é outra, né? Mas assim, considerando os de classe média que já tendem a pagar uma babá ou que seja uma pessoa para cuidar em poucas horas, enfim, essa pode ser uma possibilidade interessante, ainda mais se investir nessa questão de primeiros socorros que você falou, muito né? importante, muito importante. E que a gente vê, assim, eu tenho formação no Brasil, tanto pedagogia quanto língua portuguesa, letras, né? E eu tenho curso de primeiros socorros, assim, o básico, sem certificado, nada, mas cheguei a cursar na empresa que eu trabalhava de embalagens que tinha nada a ver. E a gente vê assim, a gente estava dentro da sala de aula, meu Deus, se acontecesse alguma coisa, não tem nem ideia do que eu faria. E eu sou aquela, assim, que super apavorada, eu acho que tem a reação automaticamente, se acontece alguma coisa, talvez eu me ergueria, seria proativa em fazer algo, mas pode ser que não, e que paralisaria, e o quão importante seria isso em mudar esses conceitos, inclusive na formação acadêmica de profissionais de licenciatura, inclusive, né, na formação desses profissionais dentro das casas, né? Ou seja, o diarista que às vezes está ali com a criança, seja com, né, com a empregada que está ali no dia a dia da semana, seja com a babá, enfim. Fica a dica aí, né, para você fazer, quem sabe, um projeto, mandar para os governantes do Brasil, Fernani levantando a bandeira no Brasil. Ó, quem concorda, coloca aí abaixo, porque eu sei que tem muito brasileiro que está aí. E às vezes a gente fica falando, propondo, às vezes, possíveis soluções e que realmente são difíceis para muitas realidades no Brasil, que a gente vê que às vezes a mãe nem o pai em casa tem. Né? E que daí a gente fala assim, nossa, vamos agora, como que eu vou colocar uma babá aqui e pagar muito menos? Às vezes, né, uma dificuldade grande, mas considerando aqueles que já fazem isso, né? Eu até falei isso porque eu quero saber, você tem, assim, pretensão de um dia voltar pro Brasil? Eu perguntei pro marido, mas eu quero ver sua versão. Ele tá aí vendo, eu vi que ele tá aí abaixo. Eu quero muito, a gente quer muito. Tá na hora de voltar para casa. O plano era ir no próximo ano, mas agora com o Covid anulando o ano de 2020, talvez esse plano mude para mais um ano. Mas eu quero sim voltar, eu estou estudando para isso, eu quero levar uns projetos bem legais para minha cidade, se Deus quiser, eu quero muito, muito mesmo. Eu aprendi muita coisa aqui que eu quero compartilhar, são coisas tão simples que podem mudar a vida de um casal, porque você sabe assim que um casal não estando preparado para ter um filho, o filho pode ser bênção, mas ele também pode separar um pai e uma mãe. Acontece bastante, né? Então, eu acredito que os pais hoje em dia, na sua maioria, estão precisando de um suporte diferente e eu tenho projetos nessa área, quero sim me especializar, quero sim voltar para minha terrinha. Da próxima vez que eu conversar com você, eu quero estar lá. Não tem problema, brasileiros pelo mundo, inclusive brasileiros. Eu ainda não peguei para entrevistar brasileiros, mas brasileiros que estão aí me ouvindo,
vocês também são brasileiros e estão pelo mundo e pode ser no Brasil também, às vezes tem uma experiência para compartilhar, mande inbox aí que a gente vai conversando e acertando alguma coisa. Com Mas certeza. enfim, sucesso desde já para os seus projetos futuros. Ainda não acabou, Muito que eu tenho mais obrigada. umas perguntas, mas fica a ideia aí, porque não um projeto, inclusive, social que envolva, né, as questões políticas, né? Quem sabe uma Uhum. luz aí para levar todo o conhecimento que você teve aqui, porque eu acho que a experiência conta bastante também, né? E você tem, né? E eu acredito do fundo do meu coração que se a gente preparar as nossas crianças, o nosso mundo vai ser totalmente diferente. É Uhum, eles que vão mudar lá na frente. A gente já não tem mais tempo de mudar. Então, a nossa maneira de mudar agora é preparar eles para o futuro. Então, se eles estiverem preparados, se eles tiverem consciência para isso, uhum, a nossa velhice vai ser diferente, entendeu? sim, Então, eu acredito mesmo que criança é. Eu chego a arrepiar. sim, Criança é o futuro e a gente aham, precisa enxergar eles como mini adultos. Criança é muito sim. mais inteligente do que as pessoas acham. Eu vejo criança de 1 ano Não é fazendo. marionete, né? Não, eles são pessoas, eles têm a opinião deles, Aham, eles têm a vontade deles. Mas é o nosso dever como adulto sensato ensinar uhum, cada criança o seu limite, o certo e o errado, o que pode, o que não pode, o porquê não pode. Eu cheguei a escutar uma vez que criança abaixo de 2 anos não entende a palavra não. Não é uhum, isso, gente. Ela simplesmente não aceita a palavra não. Mas se você der para ela um motivo, o porquê do não, tudo muda. A uhum, menina que eu cuido agora, o ano passado, ela teve que fazer um exame de sangue. Como a uhum. gente sabia, e você sabe que criança tem pavor de médico. Eu comecei a Sim. falar com ela uma semana antes. Eu falei: olha, a gente vai no médico, a enfermeira vai fazer um furinho no seu braço, vai doer um pouquinho, vai ser Falou a como. verdade já, Falei né? totalmente. Falei, vai dar um pinicãozinho, ela vai colocar uma agulha no seu braço, daí você Uhum, vai ver o sangue saindo no tubinho, mas não vai doer. É só uhum, quando der o beliscão. Falei, sabe quando você às vezes, né, leva um beliscãozinho ou né, uma uhum. picada, alguma coisa? É isso que vai acontecer. Eu tô imaginando eu contando essa versão. Você foi fofinha, eu já ia assustar a criança já, né? Então, daí preparei ela totalmente, sabe? Aham, E daí a gente foi muito legal. A gente chegou na recepção e tal, e daí eu fico igual uma maquininha mesmo, é aham. o tempo todo falando. Tudo é o Sim. diálogo, é a preparação. A gente chegou lá, daí a enfermeira, aí tava a sala da recepção assim, cheia de gente, Aham. e daí eu falando, e as outras pessoas só ouvindo, né? Todo mundo de certo, essa doida aí com 2 crianças vai entrar nessa sala, só vai dar grito, né? E Aham. ela toda, né? Não, não anda. Eles me chamam de anda. Não anda, Aham. porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e não sei o que. Eu falei, isso mesmo, você lembra, né? Mas não precisa chorar, porque não vai Aham. doer muito, vai ser só uma picadinha. Aí tá, a gente entrou, aí a enfermeira falou, você segura ela? Eu falei, não, não precisa segurar. Ela falou assim, não, você fica com ela no seu colo. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, você vira o rostinho dela pra lá, pra ela não ver eu furando. Daí ela respondeu pra enfermeira, não, eu quero ver o meu sangue sair. Porque a Anda falou que o sangue é vermelho, que ele vai sair no tubinho. Aí a Aham. enfermeira olhou para mim e falei: a gente andou conversando, preparando. E assim, Karen, ela esticou o bracinho, ela viu o Aham. sangue sair e ela não falou nada, ela não chorou. Ela deu um Aham. pulinho assim, sabe, quando a agulha entrou? Sim. Só. A Aham. gente saiu lá de dentro, todo mundo, tipo assim, gente, as Qual é a crianças não mágica? choraram. Exato. Mas é a conversa, é a preparação. Eu tenho um vídeo desse no meu canal sobre como o diálogo é importante. Você evita tanta coisa se você conversar, se você explicar o que está acontecendo. O seu filho vai te entender. Às vezes ele não vai te entender da primeira vez, mas Sim. ele vai te entender. Olhe para o seu filho e explique o que está acontecendo. Isso é muito importante. E é Muito aquela coisa, né, importante. Fer? Você ensinar diálogo depois para adulto, cabeça dura é difícil, né? É que nem você falou, tá na formação. A gente vê que a gente vive num mundo, e se a gente não tá falando só de Inglaterra, não tá falando só de Brasil, a gente tá falando num mundo em Exato. que diálogo é uma dificuldade, a falta de é uma das grandes problemáticas, Uhum. né? Aquela questão de toda de poder que a gente sabe que tem, que a gente sabe Isso. que se o diálogo existisse, todo mundo poderia sair ganhando, todo mundo poderia sair ganhando com o outro
e ainda por cima ajudando, por que não? E a gente vê que nós adultos muitas vezes erramos nessas coisinhas assim minúsculas que a gente sabe que pode ser, inclusive a formação, com certeza, a formação influencia isso. Mas é legal você dar essas dicas, gente. Olhem lá o canal dela. Você viu que a Merchan tá aí feita. Qual que é o teu canal, Fer? É Fala pro pessoal. Nani no YouTube. Tem É alguns vídeos underline, lá. Nani? Não, lá não tem underline, não. É só Tá. no Instagram mesmo, que o Instagram não deixa a gente facilitar a vida, né? O Ai, Instagram gente, me só fala Instagram. Esse complica. campana que vocês estão vendo com A mais aí não é um ad Então, aleatório, porque não cabe. Até achei uma campana lá, que é campanha, que tem um tiozinho em cima do N. Uma menina nem tem Instagram, nem é. usa e tá lá usando Então é logo. Fernando, ele tá meio parado, gente, porque eu vou falar, dá muito trabalho pra fazer e o retorno é tão pouquinho, ninguém assiste, ninguém se Ah, inscreve. sim. Mas Mas não desista, porque um ou outro que você alcança, você vai fazer a diferença na vida de um ou outro. A gente, assim, que produz conteúdo, Fer, é bem. Realmente, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e com certeza quem está ouvindo aqui é a gente. é, E já produziu algum conteúdo, seja para podcast, seja para YouTube, é, seja para, enfim, até material de aula, professores. Todo mundo que produz algum material sabe que é trabalhoso. Eu acho que a galera que está fazendo agora esse processo de home office, inclusive, e que é. às vezes tem que produzir uma apresentação para passar um negócio online também, vê como é difícil. Imagina, né, vídeo. Então, gente, Hum, valorizem aqueles que produzem, né? Se gosta, que bom, compartilhe, siga. E quem não gosta, deixa, vai seguir sua vida, é, faça suas coisas e que todo mundo seja feliz. É isso aí. E não é. desista, faça, porque um ou outro vai ser alcançado. E é importante você compartilhar. Todo mundo sabe um pouquinho, se todo mundo compartilhar esse pouquinho, eu acho que vai ser legal. É o que eu Com costumo falar. certeza, com Levantar essa certeza. bandeira. É E, isso aí. inclusive, eu tô começando agora também. Mas até que uma hora a gente acorda pra vida e fala, até que eu sei alguma coisa. Não sei tudo, ninguém tá falando disso, mas o pouquinho que sabe compartilhar é legal. Esses dias eu tava assistindo um vídeo meu, até eu acho que eu não postei ele ainda. Eu tava Ah, falando tão calma no vídeo que eu olhei e falei, essa não sou eu. Eu falei, mas essa pessoa não ok. sou eu. Esse negócio de vídeo, o vídeo nunca mostra a real, né? A live eu acho legal porque a gente fica, às vezes a gente esquece que tem gente assistindo, Menina, eu né? acabei de pensar nisso. Começou a mexer aqui os comentários. Eu falei, gente, eu esqueci que esse povo tava aqui. Gente, quem aí participou, quem tá vendo, ninguém aqui morde, né? A questão da live eu acho legal que a gente fica. Eu tendo a falar que quando você tem um interlocutor é mais fácil, né? A É, pessoa conversa com você, divide ideias. Agora, quando não tem, gravar você para câmera, a gente faça um teste. Às é vezes até um horrível. stories é complicado, mas depois vai superando, você vai vendo que você vai evoluindo algumas coisinhas. Você vai ver que tem gente que vai falar assim, nossa, que bobeira, que essa pessoa tá querendo Ah, é. aparecer, Isso tem não muito. entendendo que é um trabalho, que é divulgação, é marketing muitas vezes, é para ajudar também, enfim. Então, não condenem, ao mesmo tempo produzam também, que todo mundo tem algo a ensinar. Eu acho que a internet a gente tem que usar para esse benefício também. Agradeço o pessoal aí, ó, Lucy Clay, falando que a gente é É ótima. minha amiga. Oi, Lu. Ah, amiga da Fer, fofa. Ah, Enfim, vamos voltar a mais uma pergunta. vamos lá. Você vai voltar para o Brasil, você falou que tem os seus projetos, mas assim, comparando o que você viveu lá, lógico que você viveu pouco, né? Você viveu 19 anos no Brasil, tá, 18. é 18, tá quase a mesma coisa, né? Não é, Você, menina? Para aí, pula essa parte. Mas eu já fiz essas contas esses dias quando eu achei um cabelo branco desculpa, aqui. Eu falei pro meu marido, você já tem noção que daqui 3 anos eu vou estar do seu lado, mesmo tanto que eu vivi antes disso? eu já passei essa fase, sabia? Meu marido tá aqui do lado, comecei a namorar ele quando eu tinha 14, hoje eu tenho Aham. 30, então eu Ah, tô já mais com passou. ele do que... Eu falei que logo ele tá chegando nessa também, porque ele tinha 20, então eu falei, daqui a pouco você tá chegando nessa também, daí você vai ver qual que é É. o peso que Como é dá. que é? Dá um pezinho, viu? Vou te falar, ó, Dá um aqui as peso, fotos. mas é legal que você fala assim, nossa, sobrevivi, né, Fer? Bem isso. Brincadeira, meu marido, te amo. Vou dormir com ele daqui a pouco, gente. Deixa eu consertar. Mas enfim, você assim, é muito provável vai ter uma comparação. Você pretende voltar para o Brasil para faxinal mesmo? Sim, quero voltar para a Faxinal. Os meus projetos são para a Faxinal. Lógico que se eu Uhum, conseguir atingir as cidades vizinhas ou outras cidades vai ser uhum, incrível, mas eu tenho muitos projetos para Faxinal.
na área de educação. Eu quero muito levar um pouco do que eu aprendi aqui e também muito suporte para os pais. Assim, eu vou fazer o curso de Sleep Training, que é o treinamento para bebê dormir. Eu já faço alguma coisa, mas eu não tenho certificação. Antes de eu voltar para casa, eu quero sim fazer esse curso, porque eu acredito que uma boa noite de sono para a criança muda a vida dos pais e a vida da criança totalmente. Esse é o segredo de um bebê feliz, de uma criança feliz. Faxinal é Legal. minha terra, tenho muito orgulho de lá e é para lá sim que eu vou voltar. Que legal. Tomara que dê tudo certo mesmo. E mesmo que você fala assim, meu, não tá dando, continua que uma hora vai dar, é persistir, né? Exatamente. Enfim, mas assim, automaticamente você vai comprar algumas coisas, porque quem conhece Faxinal é pequenininho, você tá em É bem Londres, uma cidade pequenininho. grande. Você chegou a voltar pro Brasil depois que vocês vieram pra cá, ou não? Sim, a gente vai mais ou menos a cada 2 anos. Eu Uhum, fui em abril do ano passado, fiquei 5 semanas lá. Mas não tem como você comparar quando você vai de férias, né? E sim. quando você realmente está vivendo. A minha mãe acha que a gente não vive mais lá, pelo É. ritmo louco que a gente tem aqui, né? A gente trabalha Uhum, muitas horas, a gente não para. Mas eu e meu marido, a gente chegou num ponto assim uhum, que a gente tem uma balança. sim. Nessa balança a gente está pesando as oportunidades que Londres, essa terra que dá pra gente, né? Mas no Uhum, outro é família. E família pra sim. mim, assim, é tudo de mais valioso que eu tenho. Uhum. Eu quase choro porque Não chora. é muita saudade mesmo, assim, pra Aham, mim. Eu quero muito estar lá do lado deles. Eu sim. vejo a relação que a minha mãe tem com meu sobrinho. Eu quero Aham, isso para os meus filhos. Eu entendi. quero essa relação. Eu quero que os meus filhos criem essa relação, essa união, esse Uhum, laço com a minha família. Eu não sei se eu vou ficar lá para sempre, porque assim, eu acho que quando você se torna pai e mãe também, você quer dar o melhor pro seu filho. E se eu uhum, não estiver alcançando o melhor pro meu filho lá, provavelmente eu volte. Então a gente está fazendo, a uhum. gente não vai fechar portas aqui, Sim. a gente vai deixar portas aqui, mas eu quero que os 3, 4, 5 primeiros anos da vida dos meus filhos sejam no Brasil ao lado dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra. Eu quero muito que eu quero muito, muito, muito que eles criem esse laço, sabe? Eu vejo Entendi. aqui muitas famílias de brasileiros que às vezes os filhos nem português Uhum. falam, né? E é muito triste isso, porque às vezes eles vão de férias e os filhos não conseguem se comunicar com os avós, com os primos, com a família. Sem contar a E questão da identidade, né? Que a gente sabe, né? exato, da onde você veio, Uhum. quem é você, quem é a sua família, quem é a sua base. E eu cresci com uma família muito Uhum. grande mesmo. Meu pai tem 12 irmãos, a minha mãe tem 11. Então, assim, a família é gigante. Não é todo mundo super unido, mas, né, eu acredito que Uhum. depois que os Ninguém é avós. perfeito, nenhuma família. Exato, mas eu sinto falta de todo mundo, eu sinto falta Uhum. de comer um pão quente na casa da tia, sabe? Uhum. Disso, Sim, e eu quero essa relação para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos vejam os meus pais como segundos pais, né? E tenham o amor mesmo, aquele laço. E sim. se quando chegar a idade escolar a gente vê que lá não está sendo perfeito, Uhum. não perfeito, mas não está sendo suficiente, a Uhum. gente volta, né? E Sim, tenta de novo. A vida tá aí para isso, para a gente ter tentativas, né? sim. Caiu, levanta, sacode poeira e vamos lá. Esses 14 anos que a gente está aqui, a gente teve altos e baixos, assim, e aí eu tô aqui, limpou a poeira, sorriso no rosto e Sim. vamos lá, gente. Um dia chora, um dia ri e vamos embora. E Eu é acho que bem isso que você falou, né, Fer? Não fechar as portas para nenhum lugar que você vai. Seja que nem quando a exato. gente deixa o Brasil, a gente com certeza você se deparou com alguns brasileiros que, né, cospem para cima, que, né, Muito, muito é e que a gente triste. sabe que tem, mas é pensar nessa questão, valorizar sim, que o Brasil tem muita coisa boa, a começar pelas pessoas, né? A gente Uhum, vê que é um negócio, é um diferencial que os brasileiros têm mesmo, e valorizar essas qualidades, elevar isso. Tem muita coisa para melhorar? Tem, aqui também tem. E nunca fechar as portas. Pode ser que um dia eu também volte, pode ser, hoje não é meu plano, mas o seu talvez um dia não foi, hoje está sendo. E pode ser que talvez um dia você vai falar, vou voltar para aqui, para cá, ou vou para outro lugar. É não fechar, entender que ninguém tá enraizado, né?
E não saber é assim. vergonha, né? Não é vergonha você voltar. Não é. Exato. Você tentou, deu errado, mas você tentou. E Sim, quantas pessoas nem tentaram? Eu acredito exato. que você só vai falhar se você tentar. Se Exato. você não tentar, você não vai saber. Eu uso falar muito que o não eu já tenho. Aham. Mas que o não eu não vou, né? O que vem depois do não é lucro. É Então, bem isso. é isso, gente. Vamos tentar. Eu quero sim voltar. É o nosso Aham. sonho agora, é voltar. A gente está preparando para isso, a gente vai sim. Mas se amanhã eu precisar voltar, tô aqui de volta com a cara e a coragem de novo e vamos de Nem que for novo. para começar de novo, que não vai acontecer assim, tipo, do zero, Do porque você já vai zero. ter a língua, né? Você já Exato. tem sua experiência, isso conta também. Até mesmo a educação dos seus futuros filhos também, você já vai poder colocar o inglês, né? Você já vai ser uma É, professora particular, ao mesmo tempo junto com a língua portuguesa. a gente planeja falar, se os filhos nascerem no Brasil dentro Aham, de casa, falar inglês. aham, Nós dois, dentro da nossa casa, porque o português eles vão aprender com os meus pais, com a minha irmã, com a minha uhum, família, né, com todo mundo. Dentro de casa a gente vai fazer o possível. Eu não sim. sei como isso vai acontecer, Aham. se Se vai vai funcionar ou acontecer. não? Eu Aham, acredito que para mim vai ser um pouco fácil, porque como eu trabalho com crianças e o meu uhum, vocabulário é infantil, é mais uhum, fácil, porque eu sinto um sim. pouco de dificuldade de falar português com as crianças. Eu até tento Aham. com as crianças que eu cuido, mas é um pouco mais complicado. Mas vamos ver. Você Esse é o coloca os plano. diminutivos, se você quiser em português, dá nada. Ah, bebezinho, não, faz isso não, tô É... brincando. Hoje eu estava explicando para minha patroa o que é Aham, o inho aham. no nosso português. A gente quase não usa esse oi, gentezinha, oi, queridinho, né? Bem isso, bem isso. Mas, Fer, agradeço sua participação de verdade, adorei o papo, a galera tá toda aí escrevendo, ó, tem um monte de gente escrevendo. Agradeço a participação de todo mundo aí. Muito sucesso para você, faxinal, aqui, em qualquer lugar que você tiver, para você e seu marido. Adorei conhecer você online, ele numa vez na ida do carro. Quem sabe a gente se encontra por aqui. Hoje tá um chuvão aqui, gente. Eu tô aqui falando com a Fer. Nunca chove desse Aqui não tá jeito. chovendo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, porque eu tô no fone, mas Aqui tá não tá chovendo chovendo. tipo Cambé mesmo. Chuva de terra e relâmpago eu vi aqui passando. Aqui não tá. E não é normal isso Você em tá onde? Londres. Em que lugar de Eu Londres? tô na região norte, Finsbury Park. Ah, ok. Eu tô aqui no Southeast, então. Pertinho, né? Só que não. Só que não. Aqui Mas não dá tá pra chovendo. pegar. Meu, aqui tá chovendo e muito, e até com relâmpago. Tava muito Ah. calor, eu tô adorando, porque eu tô escutando aqui. Eu Mas tô é vendo os isso. comentários aqui embaixo das minhas amigas. A minha personal tá ali de olho em mim, que eu não postei treino Ah, hoje. meu Ah, Deus! Sua personal. Gente, falando em personal, eu tô é segunda. online, tá? A Cirlei, gente. Ela é top, ó. Vai lá. Ela é maravilhosa. Mas Vão lá. ó, é terrível. Você não postou, ela já corre atrás. Ela vai puxar minha Ixi, orelha. Deu-me livre. Tô brincando. Sirlei sucesso também aí, né, pra ela. Meu amigo também vai mandar pra mim uns treinos segunda-feira. Eu vou começar a treinar de verdade, gente. E eu caí um tombo ontem, não sei quem viu Eu meus vi. stories. Se vocês verem meu joelho, eu dobrei meu joelho agora. Não sei nem como que vai ser na hora que eu levantar desse sofá, mas tudo bem, a gente tá aí vivo. Como diz a Fer, caiu, levantou e é isso, faz parte. Quem sabe depois eu posto esse joelhinho roxo amanhã, só pra vocês darem uma olhada, é engraçado. Engraçado nada, foi trágico. Mas sucesso para você. Um Muito abraço pro seu obrigada. marido também, sucesso para ele também, para vocês enquanto casal. Manda aí beijo, abraço para quem você quiser para a gente encerrar a live. Eu quero mandar um beijo para todo mundo lá de Faxinal que tá aqui, gente. E também para as meninas daqui de Londres, a Giane linda, a Leiliane, todo mundo ali falando que eu ajudei elas. Eu Aham. espero realmente um pouquinho. A Lu, olha lá, a Lu de novo. Um beijo para todo mundo. Assim, às vezes a gente faz, né? Posta alguma coisa. Eu sinto assim que as críticas são muito maiores do que os elogios, mas às Uhum. vezes um joinha ou às vezes uma mensagem no privado falando, deu certo, não Aham. concordo, mas tipo assim,
te faz, né, motivar. Participar, né? Exato, tipo, saber que tá interagindo ali é muito, muito bom. Eu amo todo mundo, eu amo minha terra, eu amo meu Brasil, eu amo Londres, a minha cidade também. Aham. As pessoas que Dá pra Deus dividir, né, colocou. Fer? Dá, eu tenho dois, eu tô bem. Eu falei assim que se eu pudesse, eu pegava tudo de bom, que tem uma ilha bem aqui no meio, sabe? E ficava por ali, mas não dá. Então, eu quero levar para minha terra o que eu tirei de bom daqui e compartilhar lá. Aham. E eu trouxe também um pouquinho de lá para cá. Então, é isso, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom Eu que falar. agradeço. E um beijo para todo mundo aí. Um beijo, galera. Muito obrigada pela participação. Obrigada, galera aí que participou, comentou. Sigam lá o canal que tá no link no perfil. Sigam o canal também da Fer. Ajudem lá, comentem, curtam, compartilhem no meu, no dela. Tem podcast também, tem tudo, tem blog, a gente inventa um monte de coisa, porque quando a gente quer escrever, quer falar, quer compartilhar alguma coisa, a gente tá aí, né, Fer? É verdade, é verdade. Eu não faço muito stories mostrando a cara, não, mas eu gosto de Você sabe que compartilhar. stories é uma coisa que eu tô começando agora, né? Porque eu tenho uma queridíssima, a Lívia, que tá me ajudando com essa questão de marketing, então a gente vai começar a perder a vergonha aí pra ver se vai. Mas é começo, viu, Fer? Vai testando aí que dá certo. Tem que a gente vai falar também, tá bom também, é isso que importa. E o que eu falo, assim, ontem eu conversei com uma amiga que tem bebês, e eu falei Aham. pra ela, eu falei assim, olha, o importante não é você seguir uma receita mágica, é Aham. você pegar uma coisa e tirar a parte boa daquilo e colocar dentro da sua rotina. Sim. Então é isso, é você tirar o melhor para sua rotina. Não existe segredo na educação infantil, não existe segredo, né, em nada da nossa vida. Todo mundo é diferente, todo mundo é Uhum. individual. A gente só precisa tirar o melhor de cada lugar e assim a gente vai indo, né? E que bom que somos diferentes, né? Exato. E deixando o nosso melhor, né? Sim, É, é, exatamente. é você deixar o seu rastrinho, né? Deixar ali para trás e a pessoa falar assim, ah, ela fez isso de bom para o mundo. Então, é cada um fazer um pouquinho e Já juntos ajuda a dar uma melhorada. dá. Se você não mudar o mundo, você muda o mundo de alguém. Né? Exatamente. Se a gente puder ajudar um, já tá valendo. Com Mas é certeza. isso. Obrigada, Fer. Obrigada, gente. Boa noite. Só porque eu falei que tava chovendo, a chuva parou. Eu ia curtir a chuva agora, mas tá valendo. Eu tava preocupada com uma hora de live, era muita coisa, e já tá 1h30 falando, e a gente ia Filha, ficar aqui até meia-noite, ó. exato. Eu tô só cortando por educação a galera que tá ouvindo. E porque depois, pra editar, passou de 1h30, você não tá entendendo. 2 minutos. Corre, corre, corre. Mas tinha tempo aí pra essa segunda, mas não vamos prolongar agora, porque a gente gosta de deixar um gostinho de quero mais, e quem sabe a gente faz mais uma coisa e mais uma troca. Às vezes até lá em Faxinal, quem sabe? Quem Né? sabe, quem Fica a sabe. dica, mas até lá a gente se encontra por aqui, viu? Com certeza, vamos marcar um pessoal. Beijo, Beijo, gente. Obrigada brigadão, pela tchau, ajuda e suporte gente. aí. Tchau. Imagina, tchau, tchau.